Nós vamos falar um pouco sobre o câncer de pulmão. De acordo com a OMS, o câncer de pulmão é o que mais mata pessoas no mundo todo e o segundo no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Os indivíduos mais acometidos por esse câncer são os indivíduos do sexo masculino com idades acima de 40 anos. O câncer pulmonar se inicia após as células do tecido pulmonar sofrerem mutações e se reproduzirem de maneira exacerbada, formando uma massa diferente da do tecido, a qual nós vamos dar o nome de tumor. Algumas células podem se desprender do tumor e causar metástase em todo o corpo, sendo espalhadas através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos. Os principais sintomas que acometem o indivíduo com câncer de pulmão são falta de ar, tosse seca, contínua e forte com a presença de catarro e sangue, perca de peso, perca do apetite, edema em membros inferiores com cacife igual a 3 ou 4. Bem, os sintomas do câncer de pulmão, eles geralmente não aparecem no início. Quando eles vêm aparecer, é porque a doença já encontra-se no estado crítico e avançado. Infelizmente também, os sintomas do câncer de pulmão, eles são muito parecidos com outras doenças pulmonares, como por exemplo, infecção que é causado pelo uso do tabaco a longo prazo. O rastreamento do câncer de pulmão, ele é feito através de exames de imagens, como tomografia do tórax e radiografia do tórax. Logo após é feita a biópsia para se ter 100% de certeza que é câncer de pulmão, porque às vezes só pelos exames de imagens não é possível fazer esse diagnóstico ou então o médico pode se confundir. Lembrando sempre que o diagnóstico precoce é muito importante para que o paciente tenha mais chances de ser tratado e, consecutivamente, de sobreviver. O tratamento do câncer de pulmão ele vai depender do estágio em que a doença se encontra e da localização do câncer. Pode ser feito através de radioterapia, de quimioterapia e de cirurgias ou ambas. Para pacientes que não têm linfonodos aumentados, o tratamento vai ser através de cirurgia, combinado com a quimioterapia ou com a radioterapia. Vai depender do paciente. Já para pacientes que têm os linfonodos aumentados, vai ser através da radioterapia combinado com a quimioterapia. Bem, é essencial que o enfermeiro entenda o impacto que o câncer causa na vida do paciente oncológico e de seus familiares. E é por isso que é importante que o enfermeiro esteja dando suporte tanto na parte mental quanto na parte clínica do paciente. Em relação à parte mental, a gente tem que procurar explicar da melhor forma possível o câncer para o paciente e para seus familiares, explicando os processos, ajudando ele a se adaptar aos novos hábitos e ao tratamento e procurando desenvolver uma relação de confiança com o paciente, porque quando a gente consegue desenvolver essa relação de confiança, os pacientes eles vão responder melhor ao tratamento. Em relação à parte clínica, a gente vai fazer o papel do enfermeiro, que é oxigenoterapia, drenagem dos pulmões se necessário, monitorização dos sinais e sintomas e estar observando as possíveis intercorrências que esse paciente possa apresentar. Bom, nós vamos falar um pouco hoje sobre o câncer de traqueia. E segundo a epidemiologia do Instituto Nacional de Câncer, INCA, existe uma estimativa de 32.960 novos casos em 2020 de câncer de traqueia, sendo entre eles 50.250 novos casos entre os homens e 12.440 entre as mulheres. A traqueia ele é um tubo oco que é formado por cartilagens e músculos que estão localizados entre a laringe e os brônquios, sendo responsável também por conduzir o ar do ambiente externo para os pulmões. É um câncer que é muito raro, podendo ser benigno, maligno, primário ou secundário. Dentre o primário, nós temos o carcinoma mucoepidérmico e o carcinoma de células escamosas. E já nos secundários, são aqueles que são metástases. Dentro dos fatores de riscos, nós encontramos também questão que o principal fator se torna o tabagismo. Então, quanto maior esse paciente ele consumir esse tabaco, maior risco de desenvolver esse câncer. Dentro das manifestações clínicas que a gente apresenta, podem ser a dificuldade para respirar e a falta de ar. Tem também a tosse, pode ser com sangue ou sem sangue, sendo de forma constante. Temos a dificuldade de respirar, podem ter frequentemente infecções nas vias aéreas, podem ter rouquidão,
e dentre outros sintomas. Bom, e agora nós vamos falar um pouco a respeito da fisiopatologia do câncer de traqueia. Como é que ela se dá? Bom, um carcinoma, ele vai se originar a partir de uma mutação de uma única célula epitelial nas vias traqueobrônquicas, na qual um desses carcinógenos, ele vai se ligar ao DNA desta célula e o vai lesionar, fazendo com que acarrete em um crescimento celular anormal e tenha alterações morfológicas, transformando-a em uma célula maligna. Prevenção do câncer de traqueia. Evitar o consumo do cigarro. O cigarro está associado ao desenvolvimento do câncer de traqueia. Cerca de 90% é a causa. O diagnóstico do câncer de traqueia começa pela história, sintomas e avaliação da respiração desse paciente através do exame físico e também pela radiografia, pela biópsia via broncoscopia ou punção percutânea e a biópsia cirúrgica. O tratamento desses tumores primário, benigno ou maligno pequeno é cirúrgico. É a retirada da área comprometida da traqueia. E para os tumores malignos e mais extenso, o tratamento é endoscópio, paliativo, por meio da broncoscopia e possivelmente a retirada do tumor, com o objetivo de impedir a obstrução da respiração. E também tem uma colocação de uma prótese, que é dentro da própria traqueia, para manter a abertura da região da passagem de ar. A enfermagem tem um papel importantíssimo quando o paciente está passando por um quadro clínico desse. A enfermagem tem que promover a qualidade de vida ao paciente e aos seus familiares, avaliando o seu tratamento, sofrimento, o alívio da dor, avaliação ao seu psicológico, físico e espiritual. A enfermagem é importantíssima ao lado do paciente no momento que ele está passando por isso. Bem, vamos falar agora sobre o câncer de brônquio. O câncer de brônquio, ele está relacionado ao tabagismo, cerca de 90% das vezes que ocorreram. Os tumores dos brônquios, eles consistem em 30% de todos os tumores malignos que são acometidos em humanos. Em geral, afetam homens com idade média de 60 anos. Só que essa frequência, ela vem aumentando nos últimos tempos, e especialmente em mulheres fumantes. Os sinais e sintomas dessa doença é tosse com expectoração mucosa, tosse com expectoração com sangue, dor no peito, rouquidão, perda de apetite, perda de peso inexplicável e falta de ar. Esses são alguns dos sinais e sintomas que existem no câncer de brônquio. O diagnóstico. O diagnóstico é feito pela visualização do tumor em uma radiografia do tórax e preferencialmente em uma tomografia do tórax. Na sequência, deve ser realizada uma broncoscopia flexível para que o profissional tenha mais detalhes desse tumor. Fisiopatologia dos brônquios. Na verdade, o câncer pulmonar, ele começa com a transformação de uma célula epitelial na via aérea. Alguns cânceres pulmonares, eles se originam nos brônquios, de uma boa parte dos brônquios, como a bifurcações segmentares e em locais de produção de muco, que são tidos como mais vulneráveis à lesão provocada por carcinógenos. O tratamento, ele é feito basicamente, boa parte com cirurgias torácicas, que vai ressecar a parte afetada e uma boa parte do pulmão, e em outros casos, se for através que o tumor esteja afetado os brônquios principais, será feita uma broncoscopia rígida, que poderá ser colocada, e também poderá ser colocado um stent endoprótese brônquica.
Os cuidados de enfermagem é fazer o tratamento paliativo indicado para cada paciente, fazer com que esse paciente interaja, fazendo com que ele possa amenizar a dor e o sofrimento dele, fazer todo o tratamento usando as medidas da SAI e também ter aquele apoio familiar, dar o apoio à família, porque às vezes é necessário pelo fato do paciente estar em uma situação que não seja estável.